problema está em de que maneira eu vejo, né, ou eu construo essa realidade. Gente, a realidade não existe. O real não existe. O real é uma construção mental, né? E todos nós construímos a realidade. Então, eu acho que é nesse viés, né, pelo que me pareceu, que vocês estão construindo a história. Quer dizer, então, trabalhar com o real, né? O realismo. O que é realismo? E daí, o que é real, né? Dentro da arte? A realidade construída pela imaginação, né? E, a partir daí, você entra no irreal, no hiperrealismo, por exemplo, e no surrealismo. Ou você exagera a realidade, ou você constrói uma outra realidade. A obra da Guênia, ela tem essas características ou não? Porque se ela tem essas características, e eu não sei daí como que a gente poderia fazer essa defesa desse realismo fantástico, como enxergar os pontos de realismo fantástico dentro dessa narrativa. De ações e dentro desse universo que ela criou, quais são os pontos que a gente consegue enxergar? O surrealismo, ou realismo fantástico, ou hiperrealidade, sabe? Quando eu digo que vai do irrealismo para o surrealismo, é justamente isso, né? São as construções irreais, as construções de imaginação. Eu acho que ali também, com essa ópera, eu meio que achei uma inspiração para guiar um pouco a história. Pesquisar sobre Puccini, sobre o que era essa obra de arte dele, que ele iniciou, mas ele não finalizou, né? São apresentados 3 enigmas de uma princesa para achar uma pessoa com quem ela vai se casar. Ela é uma princesa muito fria. E ela propõe, se tiver alguém nessa cidade que consiga decifrar os 3 enigmas, e os sábios estão aqui para conferir se a resposta está certa, ela vai se casar. A resposta que é dada para cada um dos enigmas, para mim, conectou muito cada uma delas com cada um dos 3 personagens do meu filme, que são os principais, que é a Iori, né, que é a nossa protagonista. Daí tem o Manassés, que é o nosso zelador, que gosta de dançar à noite sozinho no porão do seu prédio. E essa criança que aparece do nada, que é extremamente misteriosa. Então vamos lá. O primeiro enigma que é perguntado, que Turandot pergunta para esse príncipe que acaba ganhando a mão dela, é o seguinte. Ela fala: qual é o fantasma que nasce todas as noites apenas para morrer quando chega amanhã? Tá? É a esperança. Então, esse é o primeiro enigma. Daí o segundo enigma de Turandot é o que é vermelho e quente como a chama, mas não é a chama. E daí diz, é o sangue. Tá. E aí, passando agora para o terceiro enigma. Qual é o gelo que te faz pegar fogo? Que é a Turandot. E daí até por isso que eu chamo a Iori de Iori Turan, assim, porque para mim ela é essa personagem da Turandot, uma mulher solitária, ela tem uma coisa fria, ela é extremamente fria, mas ao mesmo tempo existe alguma coisa pegando fogo dentro dela, que se mostra durante o filme, né? E é claro que essa sociedade, após toda essa mudança e controle populacional e decreto para se ter só um filho, ela foi se fechando e se fechando e se fechando cada vez mais, até que chegou nesse nível de, tipo, o poder governamental estar junto com a igreja, casado, assim, nesse nível. Aí você tem, né, na história da arte, toda a história da arte, é uma relação entre a vida e a morte, é um renascer, um morrer e renascer o tempo todo, né? Cada movimento artístico termina, né, com uma questão para dar nascimento a outra. Nós estamos assistindo a agonia final da arte. A arte, como nós conhecemos, está morrendo. Mas para mim é aquele entretenimento barato e homofóbico e misógino e tudo que para mim, assim, a televisão brasileira até tinha muito e ainda tem, sabe? Lá da época de Chacrinha, de Silvio Santos e de Gugu. É aquele estilo mesmo, sabe? De um entretenimento barato e que começa a fazer chacota e pouco... Aquilo foi o começo, né? Pouco caso de coisas que são muito sérias, não consigo entender.
Mas, enfim, Parecia inofensivo, né? A gente não evoluiu. Se você for olhar programas como... Veja o BB, eu não vejo, né? Mas Big o Brother Brasil. BB 21, né? Como é que é? Então, eu acho que foi um pouco esse caminho. Qualquer um fica. Todas essas críticas que eu estou tentando colocar juntas num filme só, sabe? Questão de realidade. Dentro deste mundo real, dentro dessa realidade, o que é verdade? Como é que eu posso dizer que eu tenho a verdade? Essa mistura, esse momento de choque entre a vida pessoal e a vida pública, em que o seu comportamento pessoal destrói a sua vida pública. Como é que você se sente diante disso? Talvez, acho que contextualizando assim, fica mais fácil, Bini, para você entender. Então, veja, eu acho que uma das grandes questões é a tolerância. É isso que não existe mais hoje. As fábulas, elas, que é a mitologia, vamos dizer assim, ela te fala da realidade de uma forma diferente. Sim. E basicamente é o que a gente faz no cinema, especificamente quando você trabalha nesse tipo de universo. Você está tocando em assuntos difíceis, em temas delicados, mas você usa do universo diferenciado para falar sobre assuntos que podem tocar ou não as pessoas.